Podemos ir? Então, gente, hoje a gente vai ver crimes patrimoniais e alguns motivos para a gente estudar essa questão dos crimes patrimoniais. Primeiro, diante da seletividade penal, que é a marca, né, do funcionamento do poder punitivo, existe uma criminalização muito forte sobre os grupos vulneráveis com base nos crimes patrimoniais, né? Então, principalmente furto, é um crime que basicamente é cometido ou as pessoas são selecionadas dentro de um espectro de alta criminalização. Normalmente são pessoas com alta vulnerabilidade econômica que são selecionadas nesse tipo de crime. Então acaba sendo um tema bem relevante para a Defensoria Pública, principalmente roubo e furto, né? São coisas que aparecem muito no cotidiano da Defensoria Pública. Bom, o que está em proteção, entre aspas? Por que entre aspas? Porque essa questão de que o direito penal protege, tutela bens jurídicos é algo extremamente questionável, né? Mas o que estaria em tese em proteção seria a ideia de posse e propriedade. O que é esse elemento patrimonial que caracteriza os crimes patrimoniais? Aquilo que pode ser traduzível em pecúnia, tá? Em grana. Bom, vamos começar o furto. O furto, vocês vão ver assim, tem milhares de slides de furto. Aí vocês vão falar, pô, o professor está falando muito sobre furto. Mas, de uma certa forma, o furto ele é uma parte geral dos crimes patrimoniais. Então, alguns assuntos que a gente vai falar aqui, a gente já vai adiantar assuntos de outros pontos, né? Então, vai ter muito mais coisa no furto do que nos outros. Mas eu não fiquei maluco, vai fazer sentido no final, tá? Objeto material do furto, coisa móvel e corpórea. Aquilo que é palpável e é passível de ser transportado, tá? Ser humano pode ser objeto de furto? Não, não pode ser objeto de furto, porque o ser humano, né, até que a gente prove o contrário, não é coisa. E se caso o ser humano ele seja subtraído, a gente tem outros tipos penais que poderiam ser incluídos que não o furto. Então eu vou sempre fazer essa volta, assim, né? Para falar desse tema, eu vou relacionar com outros crimes, outros pontos da matéria, tá? Então, se o ser humano estiver vivo, ele poderia ser sequestrado, vítima de cárcere privado, subtração de incapazes. Se ele estiver morto, seria subtração de cadáver. Artigo 211 do Código Penal. Caso o cadáver seja de propriedade de alguém, tipo uma instituição científica, por exemplo, aí sim o cadáver poderia ser objeto de furto, tá? O que não pode ser também objeto de furto? Res nulli, res derelicta e res comune. Res nullis é aquela coisa que nunca teve dono, tá? Res derelicta, coisa abandonada, e res comune, coisa de uso comum. O que é importante vocês lembrarem é o seguinte: quando a gente está falando de furto, a gente está falando de coisa alheia, móvel. Para ser coisa alheia, tem que pertencer a alguém. Se não pertence a alguém, não pode ser objeto de furto. Então, a gente descaracteriza o furto nessas três hipóteses aqui. E isso vai valer também para outros crimes patrimoniais, né? Então, se a gente estiver falando da receptação, vai ter a mesma configuração daquilo que não pode ser objeto. Coisa alheia, tá. E aí é interessante vocês pensarem o seguinte: essa posse-propriedade, para não estar incluída em nenhuma dessas três hipóteses, ela tem que ser minimamente atual. Porque se for uma posse muito antiga, né, sei lá, essa caneta aqui eu deixei abandonada aqui na sala, na aula de 2 anos atrás, não dá para falar que essa coisa me pertence, né, ou pertence a alguém, tá? Então ela tem que ser atual, essa posse / propriedade. Outra coisa que não pode ser objeto de furto, o imóvel. Desculpa, sempre me enrolo com isso, né, gente? Aí vai de novo. Tá, vamos lá. O imóvel. O imóvel também não vai ser objeto de furto, porque o furto recai sobre coisa móvel. Mas, se algo próximo a um furto acontecer, a gente estaria diante, possivelmente, de um esbulho possessório, não de um furto, tá? Coisa perdida também não está na posse de ninguém, então não poderia ser objeto de furto. Mas
poderia ser objeto do crime chamado apropriação de coisa achada. Se lembra daquele ditado, tipo, achado não é arrombado, quem perdeu foi relaxado? Tipo, no direito penal não tem muito isso, porque depois de um tempo, se você pega uma coisa que foi perdida, aquilo ali se transforma num crime, que é esse crime de apropriação de coisa achada. Então esse ditado não está de acordo com o nosso Código Penal, né? Então, aí quando vocês forem ali na Augusta tomar uma cerveja com a galera, tipo, é um ponto interessante, né, para fazer um approach, chegar em alguém. Sabia que aquele ditado não funciona e tal? Né? Não sei se vai dar certo o approach, mas é um bom caminho. Vamos lá. Sujeitos do furto. Sujeito ativo, né, quem é o agente, quem pode furtar. Então, qualquer pessoa menos o proprietário e o possuidor. Porque a coisa aqui ela não seria alheia, ela seria própria. Então descaracterizaria essa elementar normativa do furto, coisa alheia. Agora, se o possuidor, imagina o seguinte, eu te empresto, né, sei lá, um laptop. E aí você tá lá com o laptop, não sei o que, possuindo esse laptop. E aí eu falo, pô, tô precisando do laptop. Você fala, não tem laptop nenhum comigo não. Tipo, não recebi nada de você. Você inverteu essa posse. Essa inversão da posse ela não vai caracterizar furto, mas sim apropriação indébita. Então, quando a gente está falando de possuidor, o que o possuidor pode cometer é apropriação indébita, não furto. Agora, caso o possuidor / proprietário eles furtem ou subtraiam alguma coisa que é deles, eles não estariam cometendo furto, mas sim o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Esse crime de exercício arbitrário das próprias razões é tipo assim, muito entre aspas, é fazer justiça com as próprias mãos. Então é você pegar algo que você teria direito, mas você não passou pelo procedimento adequado para acessar esse direito. Teve um exemplo lá na Praia Grande que foi assim, os rapazes trabalharam para um senhor de uma loja, esse senhor não pagou o que devia para o serviço que foi prestado. Aí o que eles fizeram? Eles trabalhavam com caminhão, pararam o caminhão na frente da loja, entraram lá e começaram a pegar as coisas e colocar no caminhão. Aí o cara chamou a polícia, os caras foram presos, ficaram presos 6 meses por conta disso. Então assim, mas nesse caso eles foram presos por furto, mas a tipificação correta seria exercício arbitrário das próprias razões. Então sempre que tiver essa questão, uma dúvida se aquele bem pertence, se a pessoa tem direito sobre aquilo, a desclassificação é para o exercício arbitrário das próprias razões. E é um crime muito menos intenso, com pena muito menos intensa do que o furto. Tá? Então, digamos que o exercício arbitrário seria um tipo subsidiário para os crimes patrimoniais, sempre que houver uma discussão de direito a respeito daquele objeto. Então, é uma tese de defesa bem interessante para vocês se apropriarem. Sujeito passivo, quem pode ser vítima do furto, tá? Proprietário, possuidor, detentor. Agora, o detentor, ele não é aquela pessoa que tenha uma disposição momentânea da coisa. Então imagina o seguinte, eu peço para você tirar foto, né, uma foto minha num monumento qualquer daqui da cidade de São Paulo. Você pega o celular e sai correndo. Tipo, não dá para dizer que você teve essa detenção, né? Foi algo mais rápido ainda que a detenção. Aí a questão da identificação da vítima, isso acontece muito também em lugares assim de praia, de veraneio, né? Você teve a casa ali com algum bem furtado, mas você não consegue identificar quem é a vítima. Então houve o furto, existe uma vítima, mas não se conseguiu identificar. A doutrina majoritária vai falar que prevalece que é irrelevante a não identificação da vítima, porque a proteção seria ao patrimônio de uma forma geral. Porém, como a gente viu antes, o que não pode ser objeto de furto, é questionável esse entendimento da doutrina majoritária. Porque como é que eu digo que aquilo ali não é uma coisa abandonada ou uma coisa comum, né? Se eu não identificar a vítima, se eu não garantir que essa posse / propriedade seja minimamente atual. Então, ao meu ver, numa leitura mais reducionista, uma redução do direito penal, e não uma leitura ampliativa do poder punitivo, a gente teria que sim identificar a vítima para poder dizer que aquilo ali é coisa alheia.
né? E sair daquelas hipóteses que a gente viu antes que não podem ser objeto de furto. Tá muito rápido, gente? Tá? Bom, a questão da lesão patrimonial. Quando eu subtraio um bem de alguém, essa subtração ela tem que gerar uma lesão patrimonial na pessoa. Imagina o seguinte, imagina que você tem um estojo que tipo te acompanha há 15 anos, você tem um super valor sentimental por ele, mas se você colocasse ele para vender no Mercado Livre, daria, sei lá, R$1 ou só valia doação, né? Porque ninguém pagaria por aquilo ali. Esse bem que tem um valor sentimental, ele pode ser objeto de furto? Então a gente tem duas correntes, né? O Fragoso, Heleno Fragoso, vai dizer o seguinte: esse bem ele tem que ser economicamente apreciável. Logo, se ele tiver só um valor moral, sentimental, ele não poderia ser objeto de furto. O bem moral, o Hungria vai dizer o seguinte: olha, você, independente de ser economicamente viável ou não, aquilo ali tem um valor moral. E, de uma certa forma, esse valor moral poderia ser, de alguma forma, traduzido também em pecúnia, né? Tanto é que a gente tem o dano moral no Código Civil. O Bittencourt ele tem uma posição intermediária. Ele vai dizer o seguinte: é necessário você ter uma diminuição do patrimônio alheio para ter essa lesão passível de furto, né? E uma coisa interessante também sobre essa questão da lesão patrimonial é que a pessoa, quando se apropria de um bem que pertence a outro, independe se ela tem boas intenções, do tipo assim, se ela quer pegar aquele bem dos ricos e distribuir para os pobres, o Robin Hood. Então, você não precisa ter um ânimo de lucro ali, basta você se apropriar. Então, mesmo sendo Robin Hood, estaria caracterizado o furto também. É interessante a gente falar o seguinte, gente: furto de cartão bancário e folha de cheque. A doutrina vai entender que seria insignificante, mas se houver uso dessa folha de cheque ou do cartão bancário, poderia caracterizar o estelionato. Tá? Gente, essa aqui é uma das discussões mais interessantes sobre o furto, que é a respeito da consumação do furto. Então, a gente teria aqui 3 hipóteses para a gente pensar. Primeiro, vamos começar de baixo, tá? O estado de posse mansa e tranquila do bem. Então, tipo, eu peguei esse bem, tipo, saí, fui para casa, dormi um pouco, o bem tá lá, tranquilo. Outra hipótese: afastar-se da esfera de vigilância da vítima. A vítima não consegue mais ter acesso nem visual a esse bem. Mas isso não necessariamente significa que houve posse mansa e tranquila. Então, são esferas de consumação ou de apropriação do bem que são discutíveis para a gente dizer que houve ou não a consumação. E uma outra hipótese, que está mais próxima, né, a propriedade ali, o bem está mais próximo da vítima, seria somente o deslocamento da coisa, ainda que não saia da esfera de vigilância da vítima. Então imagina o seguinte: eu peguei o seu relógio, saí correndo e você foi correndo atrás. Tipo, teve o deslocamento da coisa, né? O STJ entende que basta isso aqui para a consumação do furto. Então, a partir aí de 2015, a gente tem uma leitura muito restrita do STJ sobre o que é a consumação. Então, é muito fácil de consumar o furto, né? Então, para você dizer que não houve a consumação, que está na esfera da tentativa, e por que a tentativa é interessante para a gente estar defendendo? Porque a tentativa reduz a pena, você tem que provar que não houve o deslocamento da coisa. Isso é muito difícil. Ainda mais, né, a não ser que, por exemplo, a pessoa seja pega dentro da casa, né, coisas assim muito difíceis, né, de... Então, aí tem uma discussão, essa questão da saída do caixa, e até gerou uma súmula recente do STJ, né? Dizendo que se você tem equipamento de segurança
aquilo ali não necessariamente gera o crime impossível. Mas tem a discussão se você atravessa o caixa, se houve esse deslocamento. Porque de uma certa forma você está já saindo ali. É muito tênue essa linha, né? Eu fiz um... Porque antes não é furto, antes do caixa. Exatamente. Mas como se o caixa também estivesse necessariamente fora do mercado, né? Porque uma coisa é ultrapassar o caixa, outra coisa é sair do mercado. Então, são coisas diferentes. Mas a doutrina vai dizer o seguinte, deslocamento. E o deslocamento, ele é muito fácil de caracterizar. Mas, por exemplo, se uma pessoa está dentro de uma casa abandonada não, vamos lá, a casa lá de Praia Grande, de veraneio, que aparece todo verão, todo inverno acontece esse tipo de crime lá. A casa está sem ninguém. Aí a pessoa entra, ela está separando lá os objetos para levar, e aí o vizinho percebe o barulho, chama a polícia, a pessoa ela é presa dentro da casa, separando os objetos. Nessa hipótese a gente poderia falar claramente de uma tentativa, porque não teve o deslocamento daquele ambiente ali, né? Mas reduziu muito as hipóteses de tentativa. E aí a gente tem as teorias a respeito da consumação, né, do furto. A concretatio vai dizer o seguinte, são teorias que elas remontam o direito romano e de uma certa forma elas foram requentadas, né, são sempre utilizadas aí pela doutrina contemporânea. Então assim, o concretatio seria a consumação se dá quando a gente toca na coisa. Tocou no bem que ele quer furtar, já consumou. E isso aqui não é tão bizarro de acontecer, né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava lá no Rio, eu vi um caso de furto que foi assim. O cara era um morador de rua, ele chegou a pegar um capacete de uma moto, ele estava com o capacete na mão, mas assim, ainda estava ali na moto. Aí, prenderam ele por furto, né? Mas estava dentro dessa ideia aqui de concretar. Tocou na coisa, consumou. Depois ele foi solto e tal, mas acontece. Apprehension, que seria essa ideia, aprécio, né? Que seria a consumação ao segurar a coisa. Então, é um passo depois dessa ideia do toque, segurar. Amotio, que é o que prevalece hoje, né? Que seria a inversão da posse do bem, deixando de integrar a posse da vítima. E ablácio seria a apreensão mais o transporte da coisa. Os tribunais superiores vão dizer que aqui a gente já tem a consumação do furto. Na verdade, gente, vocês vão ver aqui nesse julgado, a gente tem, pelo STF, uma soma do aprécio com amócio. Eles vão dizer que seria a mesma coisa, tá? Mas essas são teorias diferentes pela doutrina, tá? Mas no julgamento do Tribunal Superior, eles disseram que seria a mesma coisa. Então a gente tem aqui a prescindibilidade da posse mansa e pacífica. Esse aqui foi um RESP da terceira sessão de 2015, que consolidou esse entendimento no âmbito do STJ. Então foi um recurso repetitivo. Então você tem a consumação independente da posse mansa e pacífica, tá? E se consolida a adoção da teoria da apprehensio ou amócio, segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível a vítima retomá-lo por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Então, se tiver perseguição imediata, você ainda pode caracterizar, ainda caracteriza a questão da consumação, tá? A gente já falou sobre ela hoje, é aquela súmula, mas ficou péssimo aqui, porque eu devia ter colocado em branco. Sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou por existência segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Agora, você imagina
a súmula está dizendo o seguinte, como que a gente pode descaracterizar essa súmula, no caso concreto? Se a pessoa ela é identificada pelo sistema de segurança, ela é seguida por um segurança todos os passos dela, e ela é abordada, a gente poderia dizer que não se aplica essa questão da súmula. A súmula está dizendo o seguinte, o sistema de vigilância e a existência de segurança no interior do estabelecimento. Mas pode acontecer, no caso concreto, de você ter ali um crime possível. Então a pessoa já entrou monitorada, ela andou no supermercado monitorada e durante todo momento ela está sendo vigiada, só estão aguardando ela sair para fazerem o flagrante. E ninguém dá o crime possível. Não, é quase impossível. É quase impossível ganhar o crime possível. E depois dessa súmula ficou mais difícil, né? Por exemplo, um caso também interessante que não tem muito a ver com crimes patrimoniais, mas que estaria dentro dessa questão, da questão do sistema de monitoramento. Por exemplo, se uma mulher ao entrar para visitar o marido e ela passa pela visita íntima, esqueci o nome. Foi proibido agora, gente. Revista íntima. Se ela passa pela revista íntima ou pelo scanner, né? Tipo, a chance daquilo ali ser verificado é imenso. Então você poderia falar de um meio relativamente idôneo para se cumprir, né? Para se concretizar a entrada de droga. Então também é um debate que dá para trazer para o tráfico de drogas. Gente, aqui a gente entra nas hipóteses de furto privilegiado, né? Primeiro, o repouso noturno, parágrafo 1º, que ele vai dizer o seguinte, se justifica um aumento de pena aqui, porque durante o repouso noturno você tem menos vigilância e maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa. Agora, noturno, por mais bizarro que pareça, não é sinônimo de noite. Porque, pelas características locais, cada cidadão, né, ou cada localidade pode ter hábitos de repousar à noite em determinado horário. Então, isso não é uma coisa assim mecânica. Deu 6 horas, você já está em repouso noturno, né? Então, depende, né, de cada localidade. Se estiver no interior, provavelmente está mais próximo das 6. Mas se você estiver, tipo, num bairro mais agitado, tipo na Avenida Paulista, tipo, vai estar mais longe, né, das 6. Aí tem a questão do horário de verão e tal. Se você estiver no sul, que tem luz solar até as 8 horas, dependendo da época do ano também. Tipo, então isso não é sinônimo de noite. Outra coisa interessante que a gente precisa ver. Você imagina o seguinte, você foi furtar à noite, né, 3 horas da manhã, para não ter dúvida, que seria repouso noturno. Mas é num sítio inabitado, num local onde só tem aquele sítio. Não daria para a gente falar dessa majorante, né? Quer dizer, dessa majorante. Eu falei privilegiado, gente, é majorante, desculpa. Então a gente tem uma interpretação restritiva do repouso noturno. Tem que ter uma pessoa repousando e tem que ser em lugar habitado. Então, se for um sítio no meio do mato, sem nada próximo, não daria para falar em repouso noturno. Tá? Pequeno valor. Aqui sim, privilégio. Então, assim, se a gente estiver diante de coisa de pequeno valor e o réu for primário, a gente poderia falar nesse privilégio, né, descrito no parágrafo 2º do artigo 155. Qual que é o valor de referência para a gente dizer que algo é de pequeno valor? Um salário mínimo. Importante aqui a gente fazer um link com o princípio da insignificância. Algumas decisões do STJ já indicam uma consolidação jurisprudencial no sentido de que insignificante é o que é menor do que 1/10 do salário mínimo. Então, entre 1/10 do salário mínimo e um salário mínimo, a gente tem essa esfera de pequeno valor. Então, a gente tem uma linha, né,
entre insignificância aqui e pequeno valor. Então aqui 10% do salário mínimo, a gente tem o âmbito da insignificância. Agora, até um salário mínimo, a gente tem o chamado pequeno valor. Então tem essa variação. E a gente pode, de uma certa forma, tomar como referência a ideia... Não estou voltando. A ideia de um salário mínimo para sempre trabalhar com questão de pequeno valor, tá? Ou pouco prejuízo para a vítima, sempre trabalhar com essa ideia de um salário mínimo. Âmbito de aplicação. Se a gente poderia aplicar o pequeno valor, esse privilégio, em quais tipos de furto? Então a gente tem furto simples, repouso noturno e furto qualificado. No furto qualificado a gente tinha uma divergência, se a gente poderia aplicar esse privilégio. Até que em 2015, salvo engano, se consolidou no âmbito do STJ essa possibilidade, né, dizendo que você pode aplicar esse privilégio no âmbito do furto qualificado. Então seria o furto qualificado privilegiado, tá? Agora, gente, interessante a gente pensar o seguinte: pequeno valor é diferente de pequeno prejuízo. Quando o Código Penal quer mencionar prejuízo, quer dizer o que a vítima sofreu, ele faz expressamente. Caso contrário, a gente tem essa questão do pequeno valor, que é algo abstrato. Concreto seria prejuízo, tá? Isso vai fazer sentido quando a gente falar da insignificância. Por quê? Tem uma discussão, né, quando a gente fala do princípio da insignificância, a respeito da situação econômica da vítima. Então, é insignificante para quem? Por um valor abstrato, para a vítima ou para o réu, né? Só que, como a gente está vendo, prejuízo é diferente de pequeno valor. Então, o que a gente está falando na insignificância não é de prejuízo, não está relacionado à situação econômica da vítima, mas sim algo em geral, que seria os 10% do salário mínimo, tá? É lógico que você vai pegar julgados que esses 10% vão se aproximar mais de um salário mínimo e tal, mas ultimamente a tendência jurisprudencial é 10% do salário mínimo. Eu não entendi, para a insignificância, a ideia não é o prejuízo? Essa, assim, uma construção de uma tese de defesa, né? Porque quando o código quis falar em prejuízo, ele falou expressamente. Tem 3 hipóteses que a gente poderia trabalhar. Prejuízo da vítima, o valor, o quanto que aquilo ali representa, tipo R$10 para o mendigo pode representar muita coisa, né? Ou posso falar em relação ao réu, ou valores em abstrato. Eu entendo que a gente estaria aqui falando de valores em abstrato e não relacionando vítima ou réu, para falar da insignificância. Se você trabalhar com a questão do prejuízo, da insignificância, dependendo do caso concreto, isso não seria mais interessante? Porque dependendo do valor, sei lá, é que esse 10% aí do salário mínimo para insignificância parece muito pequeno, né? E se você pegar, sei lá, um banco, 10% daquilo ali não é nada. Não é nada, entendeu? Então, com a questão da insignificância te dá uma flexibilidade maior para você trabalhar na questão da mas também, defesa, não? Mas também do ataque, né? Porque você tem... o ataque, na verdade, seria o poder punitivo, né? Então, você tem... Se você flexibiliza também, é para os dois lados. Porque... Eu não pensei no processo. Porque você imagina o seguinte, tipo, você vai falar assim, mas a pessoa, ela é assalariada, ela recebe um salário mínimo por mês. E ela teve um prejuízo ali de R$30. Então, isso não é insignificante para ela, então se afasta. Né? Dependendo da vítima, isso pode prejudicar. E tipo, até pode acontecer em estabelecimento comercial a gente ter assim essa comparação e aí faria realmente sentido. Mas se a gente está falando normalmente das vítimas, eu acho que
teria uma tendência a ampliar mais o poder punitivo. Então, eu acho que ter um valor em abstrato talvez seja melhor. O que é problemático, eu acho que talvez seja esses 10%, que pode ser pouco, né? Se a gente está falando de R$100, mais ou menos. Eu tive, no último plantão que eu fiz, tinha uma moça que furtou 26 barras de chocolate, cada uma R$5 a barra. Então, tipo, daria R$130, que ela estaria fora do princípio da insignificância, né? E ainda tem a discussão se o princípio da insignificância teria respaldo legal, né? Normalmente o MP... Oi? Então, pela jurisprudência do STJ, tem sido a margem de valor, né? Não é algo assim, tipo, não tem uma decisão da terceira sessão, né? Mas é uma tendência jurisprudencial a considerar esse aqui. Então, não teria, a princípio, alguma margem, não. A não ser que, se a gente conseguisse, de repente, fazer uma construção, mas é uma construção de defesa, dizendo que pelas outras características da insignificância, né, do STJ e do STF, da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, aí a gente tentar ampliar essa margem, mas a construção tem sido aqui. Inclusive, eles estão dizendo, né, se você pega esses julgados, que se ultrapassa 10%, você não teria esses requisitos aqui caracterizados. Na verdade, esses requisitos, eles ampliam muito mais o âmbito do tipo. Por quê? Quando a gente fala de insignificância, qual é a consequência na teoria do delito para a insignificância? É a retirada da tipicidade material. Mas quando a gente fala desses requisitos aqui dos tribunais superiores, a gente está tocando em reprovabilidade, em periculosidade social, uma série de coisas que ampliam o âmbito do tipo, né? Então, voltando para responder a sua pergunta, eu acho que hoje é algo mais fixo. Não permitiria tanta relatividade. Mas você poderia jogar para o furto de pequeno valor. Que aí, jogando para o furto de pequeno valor, você vai ter uma redução da pena ao final do processo, e isso poderia impossibilitar, por exemplo, conversão da prisão em flagrante preventiva, né? Então, eu poderia argumentar que não tem uma correlação entre pena ao final do processo e medida cautelar. Então, a prisão preventiva num furto de pequeno valor seria desproporcional. Diga. E o reincidente? Então, aí o reincidente, ele vai entrar, né? Você tem algumas categorias, né? Você tem o reincidente, você tem a pessoa que tem um criminoso habitual, que não chega a ser o reincidente, e você tem um multireincidente. Normalmente, quando se fala da afastabilidade da insignificância, eles estão dizendo para o criminoso habitual ou para o multireincidente. Então, você poderia ser reincidente e ter essa aplicação da insignificância também. Pela reincidência. Normalmente eles... o cara faz o furto seu meio de vida, né? Isso tem essa possibilidade. Mas o mero fato de ser reincidente, eu acho que não afastaria. Mas agora, multireincidente específico e criminoso habitual, aí aparece mais. O criminoso habitual é aquele cara que, tipo, ele tem vários furtos ali, mas ele não é reincidente ainda. Então ele tá correndo vários, assim, é que nem eles falam, não, tá para cair vários BOs, né, doutor? Então, tipo, esse é o reincidente? Esse é o criminoso habitual. Pelo léxico do STJ. O habitual, ele tem um monte, mas ainda não caiu. Ainda não caiu. E Tipo, o outro é o? multireincidente. Aí tem o multireincidente específico, que é o cara com vários no furto. Vários no furto, mas Já com condenação. É o que faz o furto seu meio de vida. Né? Tipo, carteira de trabalho, furtador, né? Tá. E os requisitos subjetivos: situação econômica da vítima, valor sentimental do bem, circunstâncias / resultado do crime. Se a gente for olhar, esses requisitos eles são muito manipuláveis, né? E a tendência dessa construção dos tribunais superiores é realmente limitar a aplicação da insignificância. Então, você tem assim um reconhecimento de que o furto de bagatela existe, mas você limita com esses requisitos que são totalmente bizarros, né? Então, por exemplo, reprovabilidade você teria que ver na culpabilidade, você está vendo isso no tipo, né? Tem nada a ver. E o princípio ele exclui a tipicidade, né?
Isso. Tipo, na verdade você está fazendo uma análise de um dos elementos da culpabilidade na tipicidade, para dizer se você vai tirar a tipicidade. É totalmente atécnico, né? Bom, o STJ, ele tem entendido, e isso aqui varia, tá, gente? As decisões não são muito certinhas. Por quê? Ele tem entendido, o STJ, que a insignificância não se aplica ao furto qualificado. Mas calma, vamos analisar isso com mais cautela. Por quê? No furto qualificado você não teria a tal da mínima ofensividade e a reduzida reprovação. Só que quando você vê as decisões do STJ, isso varia sobre qual furto qualificado eles estão falando. Então, nem sempre assim, todo furto qualificado afastaria a insignificância. Os que eu estava pesquisando, normalmente são furtos qualificados em relação à escalada, né, abuso de confiança, que teria uma reprovabilidade maior. E aquela questão do parâmetro dos 10% do salário mínimo. E isso é uma tendência, né, que essa não aplicação da insignificância no furto qualificado, tanto na quinta quanto na sexta turma do STJ. As decisões são todas de 2019. Bom, vamos entrar especificamente nas formas qualificadas do furto. Rompimento / destruição de obstáculo. O obstáculo, para qualificar o furto, ele deve proteger a coisa. Ele deve estar externo à coisa. Ele não pode integrar a coisa. Se ele integra a coisa, ele é a resistência inerente à própria coisa. Então, isso não seria obstáculo, né? Então, por exemplo, você vai furtar um cofre. O cofre não é um bom exemplo, porque o cofre ele poderia gerar o rompimento de obstáculo, mas... Mas aquela porta lá do cofre, por exemplo, ele é inerente à própria coisa, inerente ao cofre. Mas não é um bom exemplo, porque se você estoura e para pegar o que está dentro do cofre, aí seria o rompimento de obstáculo. Mas se você rouba... Quer dizer, ele é um cofre, né? É por isso que ele não é um bom exemplo. Mas se assim, aquela porta, aquele procedimento, assim, é inerente à própria coisa. Mas é que eu acho que ninguém furta um cofre pelo cofre. Pelo que está dentro, né? A não ser que você tenha um mercado negro dos cofres para revender. Você não furta pelo cofre, lógico, pelo que está dentro. Mas imagina o seguinte, que você quer pegar, você precisa para estudar de livros, né? E aí você pega essa estante aqui e vai carregando, e aí essa estante, ela é pesada, mas você assim mesmo consegue levá-la. Isso é a resistência da própria coisa. Isso por si só não serve para qualificar o furto. Eu acho que a estante é melhor que o cofre, por exemplo. Porque o cofre é ambíguo, né? Que você pode pegar o cofre por si só, né? Agora, mas se você rompe, destrói o cofre, ele é uma resistência externa à coisa que você teria que pegar, né? Aquele lacre de novo, né? Também. É discutível. Que vem nas Quando passa na porta, apita. que a pessoa tira de roupa de bebida que tem, né? Interessante. Não tinha pensado nisso não. Cara, não tirou esse serviço na prática? Todo dia. Sério? O lacre que seria um furto? Mas é bem discutível, né? Super, não, mas você não tá danificando, você não vai danificar a coisa. Não, mas em tese seria algo externo à coisa. Não furtar, porque apita, né? Seria uma... Na porta da loja, o lacrezinho que tem. É verdade. Eu acho que sim. Acho que tem que pensar numa tese mais... mais estruturada para isso, mas eu acho que seria esse exemplo, porque ele é externo à coisa, né? E seria danificado, rompido para você levar. Não, mas é loucura você colocou um furto qualificado porque você arrancou o lacre, né? Mas seria um obstáculo, né? Eu não tenho agora uma tese na manga para isso. Mas se esse furto ocorre depois da consumação, aí a gente tem, na verdade, o crime de dano, que poderia ser um cúmulo material com furto. Isso aqui também é interessante, gente. Imagina o seguinte, eu já vi isso mais de uma vez. A pessoa entra na loja
e ela dorme na loja. Quer dizer, espera a loja fechar, fica escondida lá e para pegar as coisas e ela rompe depois a porta para sair. Então, esse rompimento de obstáculo pode acontecer após a apreensão física da coisa. Então, isso também é possível, né? Mas aí entraria o cofre, né? Que você rouba primeiro, na verdade Furta, né? E aí subtrai. depois... E aí, Isso seria qualificado. esse caso sim. Da porta, por exemplo. A pessoa ficou lá dentro, escondida, pegou os celulares, no caso, na Lojas Bahia, tipo, depois ela sai e arromba a porta para sair. É só para essa questão do tempo, né? Porque normalmente a gente pensa de rompimento de obstáculos, você quebrar algo para entrar. Mas pode ser o contrário, você entra e depois quebra para sair, né? Agora, uma discussão interessante é a questão dos vidros do automóvel. Era uma discussão que fazia sentido quando você tinha o som no carro para ouvir um CD, rádio e tal. Hoje em dia, tipo, tem carros que você nem tem essa... Ele não é extraível, né? O CD, o aparelho de CD. Os carros mais novos você não consegue tirar. Você teria que tirar o painel inteiro. Não dá, né? E hoje, tipo, vários ali são... Você tem acho que nem tem CD em alguns carros, você só tem o Bluetooth. Então, essa discussão... Você não se tem, na verdade, mas tanto como toca-fita, essas coisas. Praticamente não se faz. Só aqueles carros mais old school, né? Os carros mais vintage. Mas assim, poderia fazer sentido essa lógica, o seguinte, você quebra o vidro do carro para furtar, de repente, eu ia falar o GPS, já denunciando a idade também. Não, mas o celular que está sendo usado como GPS, né? Um objeto está dentro do carro, você quebra o vidro para furtá-lo. E aí havia uma discussão, isso é rompimento de obstáculo? Por quê? Porque caracterizaria uma desproporção, né? Porque se a pessoa pegasse o carro, não seria furto qualificado, porque o vidro integra o carro. Então, se eu quebro o vidro, entro no carro e furto o carro, furto simples. Mas se eu quebro o vidro, pego um celular que tem um valor infinitamente menor, o furto qualificado. Então, por essa questão no carro, aqui a gente tem uma tese e foi acatado pela jurisprudência também nesse sentido, porque seria uma leitura muito desproporcional você considerar isso como furto qualificado. Abuso de confiança. Gente, o abuso de confiança no furto, ele serve para você facilitar o acesso à coisa, tá? Algumas pessoas na doutrina vão dizer o seguinte, que seria uma especial relação de confiança, o que é diferente desse inciso aqui, quer dizer, dessa linha do inciso 2 do artigo 61, que fala de prevalecendo-se das relações domésticas. O Kleber Masson, por exemplo, ele vai dizer que essa agravante aqui, ela seria subsidiária à qualificadora do furto. Então, se não der para você colocar no abuso de confiança, você coloca na questão das prevalecendo-se das relações domésticas. Não é uma leitura que eu acho correta, né? Mas o que é importante da gente pensar aqui no abuso de confiança é que não basta ter uma relação de emprego com a pessoa que foi furtada. Não é uma coisa mecânica. Não é tipo porque você trabalha para alguém que você tem uma relação de confiança. Então é uma tese interessante para descaracterizar a qualificadora nessa hipótese. Você tem que ter algo a mais do que uma mera relação de emprego. É aquela pessoa que trabalha, que tem acesso à casa, que fica com a chave, né, que você sai e deixa a pessoa na casa, enfim, uma série de elementos ali que caracterizariam possivelmente esse abuso de confiança. É uma circunstância de caráter pessoal, né, mas por ser uma elementar do furto qualificado, ela se comunica aos demais. Então imagina uma pessoa que tem um amigo que tem uma relação de confiança com uma vítima e os dois em conjunto furtam a residência dessa vítima. Aí a regra é que as circunstâncias pessoais elas não se comunicam para os demais, salvo se for elementar do crime. Aqui seria elementar. Por que eu estou falando que é elementar, né? Porque o furto qualificado ele seria um outro tipo penal.
tecnicamente falando, porque você tem uma outra escala penal. É diferente de uma majorante. A diferença entre qualificadores e majorantes é basicamente essa. Na majorante você tem um aumento da escala penal por uma fração. Em tal e tal hipótese, aumenta-se de tanto. Um meio, um terço, tal. Quando a gente está falando de furto qualificado, não. A gente tem outra escala penal. Né? Então a pena passa de X para Y, tal. Agora, importante a gente não confundir esse furto com abuso de confiança com apropriação indébita. Na apropriação indébita, a pessoa tem a posse do bem e ela tem um dolo superveniente que vai gerar essa inversão da posse. Tornando precário. Precário, mas o mais importante é que ela inverte. Ela fala, tipo, não, tá comigo aqui, né? É o exemplo do laptop que eu dei. Tipo, eu te empresto meu laptop, em determinado momento você fala, não vou te devolver. Essa é a diferença. Aqui o abuso de confiança, ele serve para você acessar a coisa de forma mais fácil. É diferente de você já ter a posse do bem e você inverte a posse depois, com um dolo posterior. Aqui o dolo é prévio, não é superveniente. Superveniente seria na apropriação indébita. Mas esse caráter pessoal não é só de uma, gente? Sim. Confiança minha. Como que vai aplicar para o outro? Então, quando a gente fala no concurso de agentes, a regra é essa que você falou. Circunstâncias pessoais não se comunicam para os demais agentes, salvo se forem elementares do crime. Então essa quando porque é elementar, né, do crime, né, o abuso da confiança. Então eu tenho abuso de confiança, mas você usa junto esse meu abuso de confiança para furtar, mas aí se comunica. Então é furto qualificado para os dois. É diferente, por exemplo, de uma... deixa eu pensar. Se fosse uma relação... aquele caso de, por exemplo, prevalecendo-se um crime que fosse contra um ascendente, por exemplo. Aí é uma circunstância pessoal que não se comunica, né? E isso até gera um exemplo interessante aqui, né? Que quando a gente fala das escusas absolutórias, que a gente vai ver lá no final, que aí elas não se comunicam, porque elas são pessoais. Então a regra, se é pessoal, não comunica. Mas se for elementar, aí comunica. É tipo uma exceção ali do artigo 30. Fraude. E aqui, gente, a grande discussão, a grande diferença que a gente tem que fazer é não confundir o furto qualificado pela fraude com o estelionato. É tipo a cereja do bolo teórica aqui. Por quê? Imagina o seguinte, o furto qualificado pela fraude, a pessoa usa uma fraude para acessar o bem de forma mais facilitada. A fraude é o meio, mas a fraude também é um meio no estelionato. Então, pelo meio não ajudaria muito. A diferença é que no estelionato eu uso a fraude para colocar a vítima em erro e a vítima me entregar o bem. Quando a gente está falando do furto mediante fraude, eu uso a fraude para distrair a vítima e facilitar o meu acesso ao bem. Vou dar um exemplo, né, que eu acho que é comum e pode ajudar a gente. Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa fantasiada e disfarçada de um técnico da NET bate lá e fala, eu vim ver o apartamento lá do fulano. Aí a pessoa entra no apartamento e furta, tipo, um dinheiro que ela acha lá. Ela usou da fraude, se passar por um técnico da NET para ter o acesso facilitado ao bem e ali conseguir furtar o bem. Ela reduziu a vigilância sobre o bem pela fraude. Quando a gente está falando de estelionato, usando o exemplo do funcionário da NET, seria o seguinte, o cara se fantasia de funcionário da NET, ele chega para você e fala, olha, esse pacote aqui tem todos os canais, você vai ter 250 milhões de megas de acesso à internet, só que você vai ter que me dar R$1.000 por fora para eu conseguir colocar para você, porque, tipo, é isso, né, tipo, I know you, you know me e tal, naquele esquema. Só que aí a pessoa, na verdade, ela deu o dinheiro,
achando que ela ia receber uma vantagem. Então ela foi induzida a erro pela fraude e entregou o bem. Então essa é a grande diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato. Eu vi um que era um cara, ele se passou por uma loja e fez uma compra na, acho que na Armazém Fernandes, alguma coisa assim. Você conseguia fazer a compra pelo telefone e retirar na loja. Sim. E ele fez, passou o CNPJ da empresa, e ele retirou todos os produtos, R$3.000, eu acho. E como se fosse a Grafite, que é o nome da empresa. E ele nunca foi presidente de funcionário, nem nada, eles descobriram. E colocaram o furto uma fraude. Eu acho que nesse caso a hipótese seria mais para estelionato, né? Eu Porque também, falando agora, eu pensei porque não houve uma redução da vigilância para, né? Ele usou ser funcionário da empresa para conseguir a mercadoria. Sim. Tinha um exemplo, um menino na Fundação Casa, que ele fazia assim, ele anunciava um celular no Mercado Livre, nessas coisas, e normalmente ele marcava perto de um supermercado, de um estabelecimento comercial. Aí ele tinha várias roupas, né? Menino de 16 anos, assim, tipo gênio, né? Gênio do crime. Aí ele chegava, colocava a roupa do lugar e aí marcava com a pessoa lá. Aí tipo ele saía como se fosse funcionário do lugar, aí pegava, né, o celular, e era o contrário, ele queria comprar o celular e ele marcava com a pessoa. Aí ele fala assim, não, beleza, peguei aqui o celular, vou pegar o dinheiro ali dentro, já volto. Sumia. E aí sumia com o celular. Né? Então, tipo, esse caso é um caso que fica uma linha mais tênue entre se seria furto mediante fraude ou estelionato, né? Teve um que eu anotei o telefone, aí ele me mandou o print como se tivesse pago tudo direitinho. Só que no aplicativo não tinha nada, né? Ele me pediu meu e-mail, tudo. E aí, como eu não sou boba, né? Claro que eu não fui lá dar o celular. Sim. Mas aí eu não sei se aí entraria. Mas ele te mandou um print que não era verdadeiro. Não, ele me mandou um e-mail, como se fosse o Mercado Livre me enviando, confirmando que teve o pagamento. Entendi. Então, eu acho que nesses casos, acho que daria pra gente caracterizar mais como estelionato do que furto mediante fraude. Porque se a gente parte desse princípio dogmático de que o furto mediante fraude reduz a vigilância sobre o bem e a entrega foi voluntária, então a gente estaria falando de estelionato. Inclusive nesse caso do menino da Fundação Casa. Estaria mais para estelionato do que para furto mediante fraude. Né? É uma discussão, assim, basicamente dogmática. Né? Eu acho que diferença de pena, eu acho que não teria muito. A gente teria que dar uma verificada, porque eu acho que não tem a escala penal. Eu acho que a escala penal acho que é 1 a 5, né? O estelionato. Estelionato, 7-1, reclusão de 1 a 5 anos. 1 a 5. Aí, mas se for furto mediante fraude, eu acho que a escala penal é maior, que vai até 8. Acho que é 3 a 8. Nossa, então é melhor. Então é melhor de estelionato. E ele só denunciou no furto. Qualificado, que não quadro mediante fraude. Isso. Aí sim, é reclusão de 3 a 8 anos. 3 a 8. Então, tipo, Considerável. é melhor ir pro estelionato. Só que aí tem que ver, tipo, se não seria, de repente, pela situação do estelionato, um estelionato qualificado ou majorado. Mas aí, tipo, é isso. Eu acho que é melhor o estelionato pela escala penal. Mas a diferença dogmática... Só que é isso, na prática... Então, Todos que eu vejo furto mediante fraude. Furto mediante fraude. Nesse caso que ela falou do Mercado Livre, tem muito na Barra Funda. Eles fazem muito isso. E é tudo furto mediante fraude. Tudo furto mediante fraude. Eu acho que se há um comportamento da vítima de uma entrega voluntária, eu acho que seria estelionato. Acho que mas assim, não é uma coisa tranquila. Em vários casos, se a gente for conversar, vai ter linhas tênues aí, né? Mas é isso. Para a defesa, eu acho que é melhor, então, sempre tentar colocar no estelionato. Chave falsa, gente, seria qualquer instrumento, tendo ou não forma de chave,
que poderia ser utilizado para romper fechaduras, né, abrir fechaduras. Aqui a gente teria uma ampliação da legalidade estrita / violação da legalidade estrita, porque seria qualquer instrumento. Deve ser utilizada na empreitada, porque a elementar está colocada com emprego, então não basta eu estar carregando a chave falsa, então o porte da micha por si só não caracteriza o furto, então por isso que eu tenho que comprovar que houve, por perícia, a utilização dessa chave, né? Se a pessoa está só com a posse da chave, seria mero ato preparatório. Agora, imagina o seguinte, imagina que eu coloco o meu apartamento para alugar em algum lugar e a imobiliária tenha o acesso a essa chave obtido licitamente. E depois alguém da imobiliária fala, tem essa chave aqui, tem gente morando lá, a pessoa viajou, vou lá furtar. Nesse caso, não seria chave falsa, porque a chave é verdadeira, mas ela foi obtida, né, licitamente e utilizada depois. A gente poderia discutir se essa hipótese que eu falei caracterizaria o furto mediante abuso de confiança. Deixar a chave com alguém pode ser um indicador de confiança, mas é outro debate. Concurso de 2 ou mais pessoas, o César Roberto Bittencourt vai falar que as pessoas têm que estar no local, in loco. Então não bastaria meramente o ajuste prévio. Qual é o fundamento disso? Maior gravidade do crime associado e um dos participantes, se ele for inimputável / isento de pena, isso não impede a qualificação do furto. Então imagina o seguinte, eu e mais 2 adolescentes de 17 anos e a gente resolve furtar alguma coisa. Teria o concurso de agentes, porque não necessita que todos sejam imputáveis. Essa é a doutrina majoritária. Qualifica o furto mesmo no concurso de agentes tendo algum inimputável junto. Só que assim, isso é meio esquisito, né? Então imagina o seguinte, imagina que tenha uma criança de 10 anos comigo. Daria para dizer que isso seria concurso de agentes? Se essa criança não poderia ser nem responsabilizada no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, é discutível, a gente teria que temperar isso, né? O César Roberto Bittencourt ainda diz o seguinte, olha, essa construção de que concurso de agentes com inimputáveis seria possível também é questionável, né? Agora, uma coisa que a gente tem que falar é a questão da corrupção de menores nessa hipótese. E a aplicação do artigo 244B do ECA. E a súmula 500 do STJ que vai dizer que o crime de corrupção de menores ele é um crime formal. Então ele não precisa da prova do corrompimento do adolescente, do jovem, né? Então ele pode já estar corrompido e isso aí não seria um problema, porque é um crime formal. Agora, se a gente lembra, por exemplo, aquele caso do Champinha, ele era o adolescente do grupo, mas ele era também o mentor. Então, tipo, é uma construção totalmente fora da realidade. Porque você pode ter um adolescente que seja o mais experiente no crime, que esteja liderando aquele grupo, e aí os adultos, eles que vão receber a pena de corrupção de menor, né? Não tem a mínima lógica. Na verdade, a gente poderia até construir a tese de que esse adulto ele está sendo instrumentalizado pelo adolescente. Então seria uma causa de diminuição de pena, né? Enfim, que ele é tão vulnerável, né, que ele está sendo corrompido por um adolescente, né? Pode acontecer. Não vai, mas a gente constrói as teses, né? Algumas questões especiais sobre a questão do furto. Furto de semovente domesticável de produção. Aí vocês vão falar assim, porra, qual é a relevância de falar de furto de boi, de porco? Gente, mas se a gente sai, né, de São Paulo, vai para o interior, isso aqui acontece bastante, né? Você tem uma fazenda gigantesca, você chega lá de noite com um caminhão, tem os boizinhos lá, leva. Isso acontece muito no interior, né? Furto assim, não sei se vocês têm essa noção, mas um gado, né, tipo, um boi vale um dinheiro. Assim, dá para comer no McDonald's durante um bom tempo com a venda de um gadinho. Então, assim, agora, a gente tem que caracterizar essa hipótese, né? Seria um semovente domesticável, não doméstico,
de produção. Então, se ele for não feroz e não doméstico, também poderia dizer que não teria essa caracterização. Então, se for um animal feroz que está ali naquela fazenda, sei lá, não cairia aqui nessa hipótese de qualificadora. Furto de material explosivo é uma alteração recente, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que isso aqui pode começar a cair em prova, né? Que seria a subtração / emprego de meio que cause perigo comum, né? Material explosivo. Então, isso aqui foi basicamente aquelas explosões de caixa eletrônico, tá? Professor, Diga. e se, por exemplo, a explosão fosse feita em período noturno? Aí você vai ter, na verdade, duas... seria um privilégio, quer dizer, uma majorante e um privilégio, né? Poderia acontecer isso também. Uma majorante e uma qualificadora. Poderia acontecer. Só que aí você aumentaria na terceira fase, pela majorante. Agora, se você tem um concurso de 2 qualificadoras, o que você vai fazer? Uma qualifica e a outra é utilizada na dosimetria da pena. Se ela tiver uma hipótese de agravante, você usa na segunda fase. Se não tiver uma hipótese, ela entra nas circunstâncias judiciais do 59, na primeira fase. Então, essa é uma regra de ouro também. Tem 2, né? Você vai jogar para a dosimetria. Então, sempre que acontecer isso... o furto, o roubo foi triplamente qualificado. Aí você vai usar isso também, vale também para qualificadora como para majorante. Uma você usa para majoral, para qualificar, e a outra para aumentar a pena. Essa é uma regra de ouro. Furto qualificado, privilegiado, coloquei aqui o RESP, tá? Só vocês lembrarem que tem essa hipótese também. Furto de uso, gente. O furto de uso, junto com o princípio da insignificância, ele é muito difícil de ocorrer. A ideia do furto de uso é eu pegar um bem com a intenção de restituir. É tipo assim, eu pegar emprestado sem avisar. Basicamente isso. Peguei um carro, dei uma volta, botei lá no lugar de volta, é isso, né? Então você tem a intenção de restituir, a utilização momentânea. A restituição deve se dar na íntegra. E quando a gente fala na íntegra, isso aqui é um objeto de disputa. Esse carro que eu peguei, se eu dei uma volta, eu tô retirando um pouco da gasolina dali, eu tô gastando os pneus, eu tô gastando... Então, dificilmente você vai usar algo que vai estar totalmente na íntegra na hora de ser restituído. O celular? Mas aí eu usei a bateria, sabe? Se a gente for levar ao extremo essa questão da íntegra, nada é restituído na íntegra. Até porque as coisas são utilizáveis e vão se desgastando, né? Agora, ânimos furandi não pode estar presente. O que é o ânimos furandi? É a intenção de se apropriar definitivamente da coisa. O abandono seria incompatível com o furto de uso. Então imagina o seguinte, que eu peguei um carro e abandonei lá. Então isso já seria furto, não seria furto de uso. Elementos do furto de uso: devolução rápida, integralidade da coisa, devolução antes da constatação da subtração e fim exclusivo de uso. Então, Se ele devolver depois da constatação, não seria furto de uso mais. Se a vontade dele não fosse de apropriação. Então, é muito difícil caracterizar, mas é uma disputa aqui nesses elementos, né? Então, de repente você pegou o carro e aí a vítima não percebeu, você devolveu, mas aí ela foi descobrir no dia seguinte pelas câmeras do prédio, que o porteiro falou, enfim, né? Poderia ser isso. Agora, se você tiver outro fim, por exemplo, você pega um carro, devolve, mas nesse período você cometeu um roubo. Aí, não tem um fim exclusivo de uso, ele tem também outros fins anexados, não poderia caracterizar o furto de uso. Mas é muito difícil de ver essa caracterização aqui. Furto de energia, né? É importante a gente fazer a diferenciação do furto de energia com a fraude no medidor. Se você frauda o medidor, você estaria incorrendo no estelionato e não no furto. Pressupõe, então, uma ligação clandestina, tá? Você não induziu a erro
a companhia elétrica ao fraudar o medidor. Furto de sinal de TV / internet, pela estrita tipicidade penal, não se equipararia à energia. Porque a energia, ela se gasta / se consome. O sinal de internet, de TV, não tem essa questão. Na verdade, o sinal de internet, até você poderia dizer que ele reduz, né? Por exemplo, se eu furto teu Wi-Fi, né, eu estou reduzindo ali, mas não sei se daria para caracterizar como furto de energia, exatamente. Seria a tipicidade, então? Sim, a típica. E essas? Porque, assim, Mas, desculpa, você poderia caracterizar o furto de sinal de TV a cabo como estelionato. Algumas pessoas vão defender essa hipótese. Estelionato. Então estelionato? Sim. Não se poderia parar um furto, Porque é isso. Mas isso é coisa móvel? Não. É corpóreo? Não dá para colocar como furto simples. Você poderia induzir a erro, né? Ao roubar um sinal ali, tipo, você poderia dizer que aquilo ali foi uma indução a erro. Eu acho que estaria mais próximo do estelionato, ainda que com ressalvas. Mas furto de energia e furto simples... Acho que furto simples é pior ainda, porque... E aquelas ligações, redes clandestinas de TV e internet? Seria o furto de sinal de TV e internet, é isso? Aí não seria furto, né, de sinal. Porque o furto é de energia, né? Não. O furto de sinal de TV e de internet, por exemplo, você citou, sei lá, você estava pegando o Wi-Fi, sinal Do vizinho, do coleguinho. Estou trazendo uma outra situação. Que são as redes, eles chamam de redes, né? Sei lá se seria o termo mais adequado. Seriam redes clandestinas de TV e internet. Por exemplo, em comunidades é razoavelmente comum, né? Por exemplo, que não seja a net que distribua o sinal tipo da TV lá. Seria o gato net. Eles montam uma central, né? E dessa central, sei lá como, enfim, não sei, não quero saber. Eles captam esse sinal da net, distribuem, né, para um número X de pessoas e cobram, só que com um valor mais acessível. O que seria isso? A gente poderia até dizer o seguinte, ó, se a gente olha o parágrafo 3º, ele fala assim, equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Mas, tipo, teria que ser... amplia muito, mas assim, teria que ser energia, né? É o furto de energia. Quando a gente fala qualquer outro, que normalmente enquadrava, era, por exemplo, você furtar sêmen de gado reprodutor. Isso seria enquadrado como furto de energia também. Aí sim, porque seria essa qualquer outra. Mas quando você está falando de sinal de TV e de internet... É que é negócio do gado? O furto do... porque seria uma energia de reprodução, que tem valor econômico. Fazia essa construção, né? Agora, o sinal de TV, dizer que é energia, é mais complicado. Por exemplo, isso não é crime. Isso que eles fazem, por exemplo, em comunidades, cria-se uma central, uma rede, pega o nosso sinal da net, distribui com os canais abertos, fechados, sei lá como é que você faz, e aí eles cobram, vivem disso. Sim. Cobra-se um valor, né? Um valor, sei lá, se a net paga, cobra R$100, sei lá, eles cobram 30, 20, não sei. Assim... Isso não é crime. A gente poderia pensar numa outra tipificação, mas eu acho que em furto de energia, não. Agora, isso pode ser também, tipo, algo moralmente questionável e que seja cível. Assim, seja uma questão cível, que não se enquadra no penal. Porque não dá para colocar isso como qualquer outro crime. Teria que ser furto. Mas furto de quê? Não sei. Porque, Eu tipo... estou pensando agora, não sei. Se você não tem coisa móvel, né? Eu já ouvi dizer, por exemplo, de pessoas que foram levadas, não acompanhei, no caso, foram levadas, por exemplo, pelo próprio Prodec. Então, mas por furto? Então, aí depois o que aconteceu lá, eu Não dá sei, pra saber, acho que teve, sei lá, algumas coisas. Eu me lembro que, assim, lá para em 2010, o pessoal fazia discussão que seria estelionato. Você poderia caracterizar isso como estelionato. Mas
Vantagem muito pelo contrário, as Sim. pessoas são cientes. Não, mas o erro seria, na verdade, na companhia. Né? A NET seria a vítima. Mas É uma forçação. Também não tá entregando. Mas, tipo, furto também eu acho que tá fora da tipicidade. De vez em quando, o pessoal fala em tipificar isso. Ampliar esse furto de energia para furto de sinal, mas ainda não fizeram. Mas meio de uma lei. Por meio de lei, sim. Então você não tem tipicidade estrita para isso. Interessante. Princípio da conjunção. O princípio da conjunção nada mais é do que a absorção, né, gente? Então, algumas hipóteses aqui. Tô meio sem horário. Se quiser dar uma parada, só para eu pegar o... Gente, algumas hipóteses de aplicação da absorção. Imagina o seguinte, a pessoa, para furtar uma casa, ela invade a residência. Então, como é que fica a questão do crime da invasão de domicílio do artigo 150? Ele seria absorvido pelo furto como fato anterior impunível. Furto e destruição do bem. Então, peguei o celular, depois destruí o celular. O crime de dano, ele é absorvido pelo furto, que seria fato posterior impunível. Logicamente, gente, que a gente poderia discutir aqui que um furto que, depois de furtar, o agente destrói o bem, você tem uma reprovabilidade maior. Aí você poderia aumentar, dosar isso na pena. Da mesma forma que se a pessoa devolve o bem, né, ela recebe o bem íntegro, você poderia também discutir uma redução da pena depois disso aí. Não teria justificativa para aumentar a pena nas circunstâncias judiciais, porque as consequências do delito foram menos intensas do que de alguém que destrói. É um argumento também interessante. Furto e venda do bem. Aqui a gente tem duas correntes. A primeira vai dizer o seguinte: absorção do estelionato como venda de coisa alheia como própria. Né? Ó, dá para falar em estelionato aqui, ó, da questão lá da galera da NET. Eles estão vendendo um serviço alheio como se fosse próprio. A segunda posição seria o concurso material entre furto e estelionato. Furto e venda do bem. Só uma coisa alheia. Nossa, concurso material foi estelionato é sacanagem. É que na verdade você estaria induzindo a erro a pessoa que vai comprar algo que na verdade, é que você tem no estelionato, lá no 171, vocês vão ver o seguinte, você tem algumas outras hipóteses, ó, faz assim, parágrafo 2º, nas mesmas penas incorre quem? Aí você tem outras espécies de estelionato, disposição de coisa alheia como própria, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, defraudação de penhor, fraude na entrega da coisa, fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro, né? O que você tem sempre uma fraude, né? Mas ela se amplia um pouco essa hipótese, a indução a erro, né? Você induz a erro, mas nessas hipóteses específicas. Então, eu estou induzindo a erro a pessoa que está comprando, né? Ela está achando que eu tenho aquela posse de propriedade quando eu não tenho. Tá? Professor, nessa segunda corrente, essa segunda posição que caracteriza o furto e o estelionato. Uhum. Vamos supor que eu compre alguma coisa que seja objeto de furto, Tá. e eu sou pego com esse objeto e respondo por receptação. Se fica caracterizado que essa pessoa cometeu estelionato ao vender para mim, acaba assumindo essa figura da receptação ou não? É discutível, porque a receptação você precisa ter um crime antecedente, né? Beleza, aqui você tem um crime antecedente, mas se esse crime antecedente pressupõe a indução a erro da vítima, aí a gente poderia descaracterizar talvez a receptação. Ou dizer que na verdade foi receptação culposa. Também é uma hipótese. Tem essa hipótese também. Bom, vamos seguir. O roubo, gente. O roubo é um crime complexo que ele atinge um plexo de bens jurídicos, né? Primeiro, clássico, né? O patrimônio, a liberdade individual, a integridade física, porque o roubo ele se caracteriza também pela utilização da violência, ou,
né, a própria ideia de se você tem uma lesão corporal grave que vai caracterizar um latrocínio, poderia também estar aqui incluído na integridade física. E a vida, que estaria protegida supostamente protegida no latrocínio. Sujeito passivo pode ser a pessoa sofrendo a violência ou grave ameaça e perdendo o patrimônio. Digo. Desculpa, quando você coloca vida, é por conta do latrocínio? Isso. Porque você tem, na verdade, o principal aqui é patrimônio e liberdade individual. Mas em algumas hipóteses você poderia dizer que a integridade física e a vida também são protegidas pelo... A liberdade? Liberdade individual? O roubo 157? Vamos dizer o seguinte, quando a gente... Imagina a seguinte hipótese. Eu aponto uma arma para você pedindo um boné que você tem de R$5, né? O bem ali, ele tem uma insignificância. Eu responderia pelo quê? Se eu tirasse a questão patrimonial. Responderia pelo um constrangimento legal, que seria um crime contra a liberdade individual. Então o roubo, ele é a soma de um furto com um crime de constrangimento ilegal. E se a gente está falando de constrangimento ilegal, a proteção seria da liberdade individual. A integridade física e a vida até consegui visualizar, mas a liberdade individual... É por conta dessa construção do roubo como um crime complexo, que integraria furto e constrangimento ilegal. Não sei, quando eu penso em liberdade, sabe, eu faço um crime de sequestro, ok, né? Sim. Isso é verdade, mas a questão do roubo, que é uma coisa assim muito ali, momentânea, instantânea, pegou, tomou... Mas é por conta dessa construção dogmática mesmo. Da liberdade, parece... É pela construção de que tem um crime ali inerente ao roubo, que é do constrangimento ilegal. Sujeito passivo. O sujeito passivo ele pode ser vítima da violência e da perda do patrimônio, ou pode ser o contrário. Eu posso ameaçar uma pessoa para você me dar o seu patrimônio. Então, você pode ter uma vítima da violência e outra vítima da questão patrimonial. Tá? Isso pode acontecer no roubo também. Elementares normativas do roubo, a gente tem 3, basicamente. Você tem a violência, os meios que o roubo, né, pode se concretizar. Violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a resistência da vítima. A violência, ela pode se caracterizar tanto pela lesão corporal como pelas vias de fato. Tá? Qual é a diferença entre vias de fato e lesão corporal? Vias de fato, tipo, é uma contravenção penal, do artigo 21, e a lesão corporal, ela se diferencia da via de fato pela questão da intensidade daquela agressão. Então, se deixa a marca, a gente está falando de lesão corporal. Se, é simplesmente uma troca de agressões que não deixa a marca, a gente estaria falando de vias de fato. Por exemplo, da faculdade de, sei lá, cuspir na cara do outro, por exemplo. O problema de cuspir é que você poderia gerar a injúria real. É que o tapa, por exemplo, também, dependendo da circunstância, poderia ser injúria real. Mas digamos que seja... Seria lesão corporal? Depende da circunstância. Depende da intensidade do tapa, é isso? Depende da intensidade, da consequência e da circunstância que ele foi exercido. Que imagina que eu dou um tapa em alguém, visando humilhar aquela pessoa. Estaria mais próximo da injúria real. Agora, a via de fato pode ser um soco. Você pode dar um soco em alguém que aquilo ali não caracterizar de lesão corporal. Como que você diferencia? Deixou marca é lesão corporal. Não deixou marca é vias de fato. Porque senão não teria sentido ter vias de fato no ordenamento. Se fosse qualquer soco, fosse lesão corporal. A lesão corporal é um plus da via de fato. Né? Inclusive, isso aqui gera até discussões. Imagina na questão da violência doméstica, por exemplo. O STF decidiu que a lesão corporal leve na violência doméstica, ela é uma ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima. Só que, se eu estou falando de vias de fato,
Eu poderia fazer essa construção dizendo que ali teria que, como não é lesão corporal, teria que ter representação da vítima. Porque senão seria, né, desproporcional. Desde que o laudo não acuse... Marca. Se É. acuse o Agora, empurrões, por exemplo. O empurrão, ele gera violência? Seria uma violência? Aí tem duas posições doutrinárias. Se o empurrão ele foi para distrair a vítima, isso seria um furto, né? Agora, se você empurra, joga a pessoa no chão, ela se machuca toda, aí está falando de roubo, né? Puxar o bem. Então a pessoa está com a correntinha, puxa, né? Aí tem uma divergência. Se isso é violência contra a pessoa ou contra a coisa. Alguns autores vão dizer o seguinte: se ao puxar esse bem você machuca a pessoa, aí você poderia caracterizar o roubo. Caso contrário, se foi rápido ali, tão rápido que a pessoa nem percebeu que perdeu, pô, aí seria furto. Ou mesmo que a pessoa perceba, por exemplo, na rua, passa, meteu a mão correndo, na hora você percebeu, mas não. Sim, estaria mais para furto do que para roubo. Grave ameaça, gente, seria a ideia de ameaça moral, atemorizar a vítima. O mal deve ser determinado, futuro e imediato. Agora, algumas questões importantes, né? Essa grave ameaça, ela tem que ser idônea. Então você vai ter que olhar no caso concreto para dizer se aquela grave ameaça realmente é idônea. Teve um caso uma vez que esse caso foi engraçado. Era uma senhora, assim, já devia ter uns 60 e poucos anos, e ela estava numa situação de roubo. E ela dizia que era o menino, né? E aí depois do reconhecimento judicial, eu perguntei quais são as marcas, né? Quais são as características dele que fazem a senhora identificá-lo como autor do roubo. Ela falou, os olhos. Eu falei assim, mas como assim os olhos? Não, os olhos. Não, mas que característica que ele tinha? Ah, ele era bonito. Aí, depois a gente perguntando, não, mas como que foi essa grave ameaça? O que ele fez? Ah, ele tinha um olhar muito penetrante e me deixou com medo. Então, tipo, isso é idôneo para gerar grave ameaça? É discutível, né? Um olhar bonito? Nossa. Olhar bonito e penetrante. Nossa, E me deixou com medo, né? Então, assim, nem todo... A gente tem que ver como é que é essa grave ameaça. Então isso é discutível. Por exemplo, eu já vi caracterização, e aí entra na outra elementar do roubo, a caracterização do roubo, porque a grave ameaça estaria na diferença de tamanho e compleição física entre a vítima e o autor. Isso também é discutível, né? Se a mera altura da pessoa geraria uma grave ameaça, né? Então é bem discutível. Agora, simulação de arma / arma de brinquedo. Ela tem a idoneidade de gerar a grave ameaça, mas aí a gente vai discutir se isso qualifica, majora o roubo ou não, né? Qualquer outro meio de redução de resistência. Soníferos, narcóticos, hipnose, superioridade numérica. Então aqui é o clássico exemplo do Boa Noite Cinderela. Então Boa Noite Cinderela não é furto. É roubo. Você dá uma... Porque você reduziu a resistência da vítima por qualquer outro meio. Então, Boa Noite Cinderela é roubo. Nessa hipótese aqui, redução de por qualquer outro meio de redução da resistência da vítima. Agora, imagina o seguinte, a pessoa bebeu de cair e você pega os bens dela, isso não é roubo. Porque o agente se colocou nesse estado de redução da resistência. A redução da resistência ela tem que ser feita pelo autor do crime e não pela própria vítima. Aqui, então, por que você tem essa outra elementar da redução da resistência? Porque você tem a liberdade individual, aí você tinha perguntado a liberdade individual, não está plenamente garantida. A pessoa não tem a plenitude de decisões de autonomia da vontade com essa redução da resistência. Agora, essa redução da resistência ela não pode ser feita pela violência ou grave ameaça.
Se for pela violência ou grave ameaça, vai caracterizar as outras elementares. Tem que ser por qualquer outro meio. Lógico que quando a gente fala de qualquer outro meio, a gente amplia para a questão da complexão física. A pessoa chegou do teu lado, ela é muito grande, tipo, logo reduziu a tua resistência. Isso a gente tem que mediar para não abrir para qualquer coisa ser um roubo, né? Então a pessoa está pedindo dinheiro na rua, ela é maior que você, tipo, isso gera um roubo. Bom, daria para a gente falar em crime impossível nessa hipótese? Alguém chega com uma arma para você, só que você saiu de casa sem um puto, não tem nada, nada. Daria para falar em crime impossível nessa hipótese? Aí tem duas correntes, né? O roubo, por ser pluriofensivo, ele ser a soma do furto e do constrangimento ilegal, ele independe se tem patrimônio ou não. Então, seria roubo mesmo nessa hipótese sem nenhum patrimônio. Agora, a segunda corrente vai dizer o seguinte: se é crime patrimonial, sem patrimônio a gente não estaria diante de um roubo. Seria um crime impossível para o roubo, podendo caracterizar violência, quer dizer, grave ameaça ou a própria, quer dizer, constrangimento legal ou a ameaça. Roubo impróprio. Gente, essa figura do roubo impróprio a gente costuma esquecer de estudar, que é o seguinte: a conduta, ela começa como um furto, mas ela, de uma certa forma, progride para um roubo. Então, a violência ou grave ameaça são utilizadas após a apreensão da coisa. Então, eu comecei aquilo ali como um furto, mas eu vi que eu não ia conseguir levar a coisa e não ia conseguir, tipo, me safar se eu não utilizasse a violência ou grave ameaça. Né? Então, imagina, eu peguei a sua coisa, no teu celular, você percebeu, aí eu utilizei da violência ou grave ameaça para poder ir embora. É basicamente isso, o autor é surpreendido durante um roubo, ele usa a violência ou grave ameaça para ir embora. Deve ser empregado logo após a subtração e não se admite, isso é importante, a violência imprópria, meios genéricos para execução. Aquela questão do sonífero, redução da resistência por qualquer outro meio. Tem que ser violência ou grave ameaça para caracterizar o roubo impróprio. Diga. Porque os meios genéricos eles se antecedem por isso. É porque os meios genéricos eles são no roubo próprio. O próprio antecede a execução. Seria muito difícil a gente pensar uma hipótese aqui. Porque ele, na verdade, é um furto que se transforma em roubo, né? Diferenças para o roubo próprio. O momento do emprego da violência ou grave ameaça no roubo próprio é antes de você apreender a coisa, aqui é o contrário, é depois, né? E a finalidade da utilização. No roubo é para você ter a subtração, aqui é para você garantir a impunidade ou a detenção da coisa. Discussão sobre a tentativa. É possível falar de tentativa no roubo impróprio? Duas correntes. A corrente majoritária vai dizer que não é possível. Óbvio, porque tipo, a tentativa do roubo impróprio, na verdade, é um furto. É um furto que não deu certo. Então, você não dá para dizer que aquilo ali é um roubo porque você ainda está na esfera do furto. Outra corrente vai dizer o seguinte: se você tenta empregar a violência e não consegue, aí você estaria dentro dessa hipótese do roubo impróprio tentado. Mas, majoritariamente, é que seria impossível a tentativa nessa hipótese de roubo. Mas na prática a pessoa vai estar No furto. Não vai ser do 57? Tem diferença apenas, né? Não, você imagina. O roubo impróprio, né, que é a violência ou grave ameaça para assegurar Não. a impunidade da Se eu tô falando- após, imediatamente, assim, você acabou de furtar, ela não percebeu, você utilizou da violência. Aí foi roubo impróprio. Foi roubo impróprio. Mas imagina a situação seguinte: eu não consegui utilizar da violência. Eu poderia falar em tentativa de roubo impróprio? Essa que é... Como você não conseguiria? Eu tô tentando imaginar. Como você não conseguiria? Não, imagina, tipo, eu peguei teu celular, tipo, e aí vou te bater, eu vou te agredir, né, pra sair dali. Mas chega alguém e me pega. Mas Seria furto. Mas não foi pela vontade do autor. Então. Na verdade, ele iniciou o ato da execução. Mas o que ele fez ali? Porque você está dizendo o seguinte: daria, porque ele estaria cogitando usar a violência.
Então seria uma cogitação ou um ato preparatório para violência, sabe? Então é muito difícil caracterizar. Então é melhor colocar como furto do que como roubo. Tipo, isso tem uma diferença dogmática gigantesca, né? Se é furto ou roubo. Então, e é muito difícil caracterizar, tipo, o que é esse roubo impróprio tentado. Roubo majorado com emprego de arma. Gente, aqui teve uma mudança em 2018, bem importante de vocês lembrarem também, que o aumento da pena no emprego de arma antes poderia ser qualquer arma, arma branca e arma de fogo. Agora, só arma de fogo. O que eles fizeram? Eles falaram assim, pô, o legislador, né, pensando, pô, esse negócio aí de roubo com arma é muito grave, vamos aumentar a pena. Só que eles colocaram arma de fogo e aumentaram a pena. Só que todo mundo que foi condenado por utilização de arma branca teria a reformatio in melius. Então foi uma mudança para melhor nessa hipótese. Então, arma branca, mudança benéfica. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, agora a arma de fogo, ela aumentou a pena para arma de fogo, né? Então, é benéfico para quem foi condenado com arma branca, né? Mas imagina que uma pessoa foi, ao tempo da atividade, ela estava com uma arma de fogo, é melhor utilizar a lei da época do que essa. Então, assim, mudança benéfica só para arma de fogo, né? É necessário o emprego efetivo da arma, insuficiente ou mero porte. Então, para majorar o roubo, tem que ser emprego da arma. Não é tipo estar com a arma meramente na cintura. Então a pessoa fez um roubo ali e aí depois ela foi abordada e tipo descobriu que ela estava portando uma arma. Não daria pra gente falar em roubo majorado. Então é importante ali nas perguntas da audiência verificar se a pessoa efetivamente empregou a arma. O emprego pode ser apontar a arma, mostrar a arma, mas tipo, essa arma tem que aparecer para a vítima. Não simplesmente ele ter sido pego com a arma. Tem uma diferença aí, né? Arma de brinquedo. Lembrar que a súmula 174 do STJ, ela foi revogada. Então, a utilização de arma de brinquedo autoriza a caracterização da grave ameaça, mas não autoriza a majoração pelo emprego de arma. Tá? Agora a gente entra em algumas discussões. Então, cabe também uma revisão para quem foi condenado com arma de brinquedo. Se você... A partir dessa nova... Ah, sim. Mas não seria reformatio in melius, né? Se na verdade é uma mudança do entendimento e tal, que teria efeitos muito próximos. Mas eu acho que tipo, já é mais antiga essa revogação da súmula. Já tem mais um tempo, já deve ter dado uma estabilizada, né? Mas caberia sim a revisão. Agora, uma discussão importante. Imagina o seguinte, a vítima fala, ele estava armado. Só que a pessoa foi presa sem arma. A arma não foi apreendida. Qual que é o entendimento? Você pode majorar pelo uso da arma de fogo se a arma não foi apreendida, mas você tem outros elementos probatórios, como prova testemunhal, para dizer que a pessoa estava armada. Só que qual que é o problema? E aí logo seguido aqui. Se a arma de fogo ela é incapaz de realizar disparos, eu não posso majorar pelo emprego de arma, porque aquilo ali não é arma. Não tem potencialidade ofensiva que justifica a majoração da pena. Então, tipo assim, qual que é o entendimento da doutrina majoritária? E é um entendimento meio bizarro. Se você não apreende a arma, a pessoa que está sendo acusada do roubo, ela tem que provar que aquela arma não tinha capacidade lesiva, que era uma arma de brinquedo. Ela vai ter que apresentar a arma. Então, mas se ela apresenta a arma, tipo, essa prova seria utilizada porque ela violaria totalmente a cadeia de custódia, né? Então, tipo, é uma prova impossível de ser feita. A pessoa está chorando. Se a defesa tem que provar, como que ela vai? Não tem como provar. A não ser que ela apresente. Então, mas se ela apresenta, essa prova é válida? Porque eu posso comprar uma arma de brinquedo e ir lá apresentar. Então não tem cadeia de custódia, né? Sim. Então é uma coisa totalmente teratológica, né? Então, às vezes é melhor, tipo, se você roubar, não esconda a arma. Fique com a arma, se for simulacro, com certeza. Porque depois, tipo, a presunção é que aquela arma era efetiva, né? E isso é uma coisa até discutível, assim. Será que a gente tem realmente uma quantidade maior de armas
de brinquedo em circulação do que armas verdadeiras? Se a gente tem mais armas de brinquedo em circulação, não sei esses números, tá? Mas se a gente tem mais armas de brinquedo em circulação, a probabilidade daquela arma não ser de verdade é muito maior. Até pela questão de acesso, né? Enfim. Então é bem bizarro isso. Princípio da consunção. A ideia de que a pessoa que é presa com uma arma de fogo potencialmente lesiva, ela não responde pelo crime de posse e porte de arma. Porque esse crime é um antefato, né? É um meio para a realização do roubo. Então ele é absolvido pelo roubo. Restrição da liberdade da vítima. Isso aqui dá um problemão. Deve ocorrer por tempo juridicamente relevante. Por exemplo, abandonar a vítima em local distante da realização do roubo. Agora, é qualquer restrição da liberdade da vítima? Então imagina o seguinte, eu peguei a vítima, abordei a vítima no carro, entrei no carro dela e levei ela até o final da rua. Isso daria para caracterizar essa restrição da liberdade da vítima para majorar? Então, se for uma restrição da liberdade por tempo muito curto, eu teria que retirar essa majorante. Teria que ser, assim, por um tempo relevante, mas que não fosse utilizado como meio para a obtenção do bem. Porque se eu utilizo para obtenção do bem, aí eu estaria falando no chamado sequestro relâmpago. Então, tipo, eu retirei a liberdade da vítima, pedi a senha e tal, e aí eu acessei os bens. Então, tipo, tem uma linha tênue entre essas coisas, mas não é qualquer tipo de restrição de liberdade que geraria majoração. Deve ocorrer em conjunto com o roubo como garantia contra a ação policial. Então eu te deixo num local distante, sem celular, porque até você chegar na civilização, você vai, demorar mais para poder chamar a polícia e tal. Esse é o sentido da restrição da liberdade da vítima. Então, somente para segurar a impunidade. Né? Agora, se ele for praticado após a consumação do roubo, poderia gerar um cúmulo com o sequestro. E aqui a ideia de diferente, né, diferenciação do sequestro relâmpago, que seria ações que dependem da vítima, utilização de senhas, etc. Aquilo que eu tinha falado, gente, sempre que tiver mais de uma qualificadora, mais de uma majorante, você vai discutir isso na dosimetria. Súmula 582 do STJ, consumação no crime de roubo. Inversão da posse, ainda que breve. Agora, é interessante também essa modificação, também de 2018, que seria a violência ou grave ameaça para a subtração de explosivos. Então eu entro numa pedreira que tem explosivos, utilizo de uma arma para pegar aqueles explosivos que estão ali. Isso seria também um roubo majorado. Opa! Vamos entrar no latrocínio. Gente, o latrocínio é um tipo de figura jurídica muito bizarra, assim, porque ele está dentro dos crimes patrimoniais, então o latrocínio, e vai ter uma pena altíssima, que chega a 30 anos, e ele é julgado pelo juiz singular, não é julgado pelo júri, mesmo tendo a vida humana ali em questão. O latrocínio ele ocorre quando há a morte ou a lesão corporal grave, ou seja, lesão corporal grave ou gravíssima. Essa lesão corporal leve, ela é absorvida pela violência do tipo penal do caput do roubo, né, que seria a violência ou grave ameaça. Agora, o que é mais interessante da gente pensar? Essa morte ou lesão corporal grave, ela se dá tanto a título de dolo ou a título de culpa. Então imagina, eu estou ameaçando a pessoa ali, não sei o que, e a arma dispara. Isso é latrocínio também. Agora, não seria o chamado crime préter-doloso. Ele pode ser, algumas hipóteses do latrocínio podem ser crime préter-doloso. Quando você tem a culpa no antecedente e dolo no consequente. Mas ele é, na verdade, um crime qualificado pelo resultado. Né? Então você tem essa diferenciação entre o crime préter-doloso e o crime qualificado pelo resultado.
Agora, se a morte... Aí, hipóteses que você descaracterizaria o latrocínio. Se a morte decorre da grave ameaça, por exemplo, a pessoa tem um ataque cardíaco quando viu a arma de fogo, não daria para a gente falar em latrocínio, né? Então, o resultado agravador deve resultar da violência e não da grave ameaça. Várias vítimas, né? Numa mesma situação de latrocínio, você mata 5 pessoas. Não seriam vários latrocínios, não seriam 5 latrocínios, seria um só latrocínio, e essa quantidade de vítimas você vai majorar a pena no artigo 59 do Código Penal, nas circunstâncias judiciais. Morte do comparsa. Imagina o seguinte, isso aqui pode acontecer em 2 hipóteses. Imagina que eu estou roubando com alguém, e aí eu discuto com ele e um dos dois se mata. Isso seria latrocínio? Outra hipótese. O cara está fazendo o assalto, tipo, um está na moto e o outro está indo lá abordar a vítima. Esse que aborda a vítima reage e mata ele. Eu que fiquei, tipo, na contenção, eu respondo por latrocínio? Eu já vi gente ser condenada por isso. Eu também. Por latrocínio pela morte do comparsa. Isso acontece bastante. Mas aí foi a vítima que reagiu, né? Da vítima que reagiu. É diferente, por exemplo, quando você tem 2 comparsas, onde eu vi. E um mata o outro? Não, aí na hora, seria um erro, né? A vítima disse que foi atirar, que seria para ela, porém Acertou o comparsa. desvia, acerta no comparsa. Também. Mas nessas 2 hipóteses, né, você não daria para falar em... Quer dizer, nessa última hipótese aí é discutível. Porque teria aquela questão, né, de... o erro na execução. Então você responde pelo aquilo que você queria, né? Mas esse caso da morte do comparsa morto pela vítima, isso é muito bizarro. Porque, na verdade, é uma rememoração do versare rem lista da Idade Média. Porque a ideia de que a pessoa responde por todas as consequências que advirem do ato ilícito dela. Então, tipo, ela está no erro porque cometeu o roubo. Então, qualquer coisa que acontecer a partir dali, ela responde. Outra coisa também que é discutível no latrocínio, por exemplo, imagina você está com a vítima dentro do carro. E a polícia está perseguindo você, a polícia começa a atirar no carro e mata a vítima. Daria para caracterizar isso como latrocínio? É questionável porque seria um ato de terceiro, né, que atirou indiscriminadamente no carro e acabou gerando a morte da vítima. Então, o latrocínio ele tem várias hipóteses assim que você pode descaracterizar o latrocínio. Então, você tem que ver exatamente como foi essa morte. Agora, morte decorrente da violência imprópria. Imagina que lá no Boa Noite Cinderela, a pessoa exagera na dose daquela substância, ao invés de dormir, a pessoa fica com paralisia para sempre ou ela morre. Nesse caso, a gente não está falando de latrocínio, porque aqui a violência foi imprópria. Então, a gente vai ter roubo mais homicídio e lesão corporal. Foi? Em concurso material. Porque no latrocínio, a morte ou grave ameaça deve decorrer da violência. Não da grave ameaça e nem da violência imprópria. Qualquer outro meio. Né? Tentativa de latrocínio. Aqui a gente tem algumas hipóteses. Né? Imagina o seguinte. Não houve a subtração, não houve a morte. Tranquilo que é tentativa. Né? Agora, teve a subtração e teve a morte, tranquilo que é consumação do latrocínio. O problema são as 2 últimas hipóteses, que a gente tem a não subtração mais a morte. Aí a gente tem 4 correntes. Aqui vocês devem levar no coração para a prova é essa aqui, de que teve a morte, latrocínio consumado, pela posição do STJ. Mas outras, né, posições são no seguinte sentido: tentativa de latrocínio, homicídio qualificado mais roubo tentado ou homicídio qualificado. Outra hipótese também que gera discussão: subtração e não morte. 2 correntes: tentativa de latrocínio, que é a posição do STF, e tentativa de homicídio qualificado. Gente, para facilitar, vocês pensam o seguinte: teve morte, consumou o latrocínio. Não teve morte, é latrocínio tentado.
Essas são as posições dos tribunais superiores. O que é uma contradição, porque a gente está falando de um crime patrimonial. Então, se ele é patrimonial, você deveria levar em consideração a subtração do bem e não a morte. Mas é contraintuitivo para saber se tem tentativa ou não. Olha a morte. Morte tentada, latrocínio tentado. Morte consumada, latrocínio consumado.